É o seguinte, neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas falas antigas de pessoas que hoje defendem esse sistema eleitoral com unhas e dentes e querem transformar o equipamento de votação em uma coisa sagrada que não se pode nem criticar. Por exemplo, vamos ver aqui o que dizia em 2018 a dona Joyce Hasselmann, que hoje se transformou numa figura opositora ao presidente Jair Bolsonaro e que tudo que o presidente defende, ela é contra. Vamos ver o que ela dizia aqui em 2018. Um assunto muito importante e que diz respeito à segurança das urnas, que diz respeito à possibilidade de fraude nas urnas agora em 2018. Muita gente fala e muito se falou na eleição passada na possibilidade das eleições terem sido fraudadas. As eleições fraudadas aqui no Brasil. A urna eletrônica, aquele aparelhinho que não é possível de ser auditado. Depois que é auditado, não é possível de ser auditado. A urna eletrônica já esteve no meio do processo das dúvidas muitas vezes. A fraude no processo eleitoral, seja nas urnas ou seja dentro do processo de transmissão dos dados, é algo que é discutido há muito tempo, por muitos especialistas. Muitos dizem que provam e comprovam que a fraude é possível. O próprio cientista que inventou o aparelho precursor da urna eletrônica já me disse que é possível. Mas muitos são os cientistas da vez, aliados muitas vezes ao TSE e a partidos, que dizem não, a lisura das eleições está garantida, não há possibilidade de fraude. Para botar gente de verdade na cadeia, gente grande, peixe grande de verdade. Quem é o hacker que cometeu fraudes tanto nas urnas quanto no processo de transmissão dos dados no servidor do TSE? Este homem, com estreitas ligações com governos antigos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, com estreitas ligações com Dilma, Lula e com integrantes do STF, ele detalhou como eram as conversas com o alto escalão do poder político, com um ministro do Supremo. Pedi para que me explicasse o que é alteração de rotina. É uma espécie de um programinha colocado no servidor do TSE, que pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Coisa chamada leilão de urnas, em que nos governos do Rio de Janeiro, quem pagava mais levava a eleição. Ou seja, acusações gravíssimas da Joyce Hasselmann, né? Isso lá em 2018, o que ela tinha a dizer sobre o sistema eleitoral que nós temos até hoje, né? Que inclusive foi aprovado o voto auditável, né? E não foi colocado em prática. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, eles se negaram a colocar isso em prática, né? As pessoas recorreram a eles ali, eles derrubaram essa decisão. E até hoje nós temos essa urna antiquada, uma urna de primeira geração ainda, e que ela não imprime ali o voto e deixa ali numa urna ao lado, uma urna inviolável ali ao lado, o voto físico, para que ele seja conferido depois com o resultado eletrônico. Vamos ver aqui o que tem para dizer o pré-candidato Ciro Gomes a respeito disso. Repare, o voto impresso, tirante a narrativa do Bolsonaro, é uma providência que a gente tem que amadurecer. E não é voto impresso para você fazer X no papel e contar cédula de papel, isso não existe mais. O que é que você pode perfeitamente fazer que não há nenhuma razão para não fazer? Nenhuma razão, porque a redundância em matéria eleitoral é uma essencialidade da confiabilidade do processo. Então tem que ser redundante. Como é que você faz redundante? Você faz uma urna eletrônica igualzinha que a gente está acostumado, você vota 12, aparece o retrato lá do Ciro Gomes, você confirma, aparece o retrato do Ciro Gomes, você confirma, aí aparece um papelzinho, Ciro 12. Aí você confirma de novo, aquele papel é picotado, tudo dentro da urna que você não pode acessar. Com a urna, você vê só o papelzinho. Aí picotou, cai dentro da urna, ficou. Faz a apuração igualzinho. Permite, irmão,
Só Claro. para te dar uma parte, isso já está provado. Isso. O Supremo hoje não quis fazer, porque disse que não tinha orçamento. Claro. Não tinha. Para vocês verem aí o que pensa o Ciro Gomes a respeito do sistema eleitoral que o Fachin, o Barroso e todo o pessoal lá do TSE e do STF juram que é inexpugnável. Vamos ver aqui o que pensava em 2017 o ministro Luiz Roberto Barroso. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Por que a gente suspeita desse imbróglio todo, né? Por que tanta resistência? Aí fala que as urnas têm 20 anos, ela teria uma vida útil de 10. E fala que cada ano eleitoral era para se trocar o equipamento por um mais moderno. Nós temos as urnas modernas que o Paraguai usa, que vários países usam. E por que o TSE, por que o Barroso, o Fachin, o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, do TSE, ninguém quer essa urna que tem ali o voto físico para que seja auditável, para que seja contado depois a parte e comparado com o resultado eletrônico? Não vai atrapalhar, o resultado eletrônico vai sair na mesma hora como sempre. Vai sair rapidinho, no mesmo dia você já tem o resultado. Se houver alguma contestação por algum dos candidatos, você pede a recontagem dos votos físicos para comparar com aquele voto eletrônico. E por que essa resistência? Será que eles têm medo de que o resultado dos votos físicos não bata com o resultado do eletrônico? Será que é isso? Mas se é tão confiável, é para bater. É para ser a mesma quantidade quando você contar o voto físico, é para ter a mesma quantidade exatamente do voto eletrônico. E por que essa resistência? Quem que prejudicaria você ter mais transparência nas eleições? Quem que seria prejudicado? Ninguém, em tese, ninguém sairia prejudicado se tivéssemos mais transparência nessas eleições. Agora, o porquê dessa turma não querer o voto auditável não dá para entender. E você vê que muitos que lá atrás defendiam essa ideia e agora mudaram de ideia. Vamos ver o que falava há alguns anos atrás aí a Simone Tebet, que hoje é pré-candidata à presidência. O que nós queremos é continuar com as urnas eletrônicas, mas que tenhamos a oportunidade de, num voto impresso, deixar registrado em algum arquivo para posterior conferência se realmente o resultado, a apuração, não houve fraude nesse processo entre o voto, a decisão do eleitor e o boletim da urna, o resultado final apurado pela Justiça Eleitoral. Se o que nós queremos é confiabilidade e transparência, nós não podemos negar a esse mesmo cidadão, à população brasileira, que hoje cada 10, 6 tem dúvida em relação ao processo eletrônico, essa transparência. Então, este é um ponto preliminar, independente de eu confiar ou não na urna eletrônica. Eu, particularmente, confio na urna eletrônica. Eu confio no boletim da urna. O que me preocupa e me deixa questionamentos é, nesta tramitação, neste ínterim, o que é feito, se é possível algum logaritmo que possa alterar o resultado. Então, se essa é uma dúvida da maioria da população brasileira que vai escolher nessa eleição, talvez a eleição mais importante da história recente deste país, desde a Constituição de 88, que vai escolher seus 27 governadores, 26 mais Distrito Federal, vai escolher 2/3 dos senadores, seus deputados federais e estaduais, por que negar a aplicação de uma lei que foi aprovada em 2015 no Senado do Congresso Nacional? Então, você vê que as ideias da Simone Tebet também mudaram.
E hoje ela é uma ferrenha defensora da permanência dessas urnas obsoletas que nós temos. Para ela, se criticar as urnas eletrônicas, para ela você está sendo antidemocrático. Você está lutando contra a democracia. O que será que mudou na cabeça dessa gente, né? O que será que mudou? É difícil de entender o que aconteceu na cabeça dessa gente. Dá uma olhada aqui nessa notícia, lá na página do TSE. Embaixada dos Estados Unidos afirma em nota que eleições brasileiras são exemplo para o mundo. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras, afirma a unidade diplomática americana. O TSE postou na sua página no Twitter essa notícia. Aí fica a pergunta, por que os Estados Unidos não adotam, então, essa urna sem o voto? Apesar que lá, né, nós tivemos uma eleição agora em 2020 que, sem comentários, né, coisa feita pelos Correios. O Biden era o tipo do cara que, quando saía em algum comício, fazia algum comício, tinha 3, 4 gatos pingados. O Trump era igual o Bolsonaro aqui, multidões nas ruas. E aí, quando teve as eleições, para surpresa de todo mundo, o Biden foi o cara mais votado da história. Sim, esse senhor senil, esse senhor Gagá, foi o cara mais votado da história dos Estados Unidos. Superou o fenômeno Barack Obama na votação. Então, quem traz a desconfiança para o sistema eleitoral brasileiro? O próprio TSE, o próprio STF, a própria esquerda, porque eles lutam tanto contra um negócio chamado transparência. Não dá para entender isso. A lógica seria que a imprensa, inclusive, estivesse defendendo que nós tivéssemos mais transparência. Mas eles lutam com unhas e dentes contra a transparência e a manutenção destas urnas obsoletas. Por quê? A pergunta que fica é, por que eles lutam tanto em defesa desse equipamento? O que tem por trás disso? Fica aí a pergunta. Meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.